Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E antes de mais nada eu queria agradecer porque nós chegamos aos 200 mil inscritos, né? Isso aconteceu no dia 23 de abril, uma semana e pouquinho antes de completar 9 meses da marca dos 100 mil, né? Então assim, tudo muito rápido, mas eu só tenho a agradecer por cada um, por cada uma que se inscreve, que acompanha, que compartilha, que comenta. Eu queria aproveitar também para agradecer pelas palavras de carinho que eu recebi tanto aqui no YouTube, nos vídeos, como lá no post que eu coloquei no Instagram, tá? Muito, muito, muito obrigada a todos vocês. E agora vamos para o vídeo de hoje. Existem 3 sentimentos que eles são muito densos, muito pesados, e eles ocupam um espaço muito grande na nossa mente, né? Eles ficam lá no fundo como se fossem um vírus, sabe? E não deixam a gente funcionar do jeito que a gente poderia funcionar. Que nem o nosso computador quando ele tem um vírus, né? Ele perde eficiência, ele fica devagar, ele trava. A mesma coisa com a gente. Eu já falei sobre isso no vídeo sobre causas do cansaço mental. Então, se você ainda não assistiu, eu vou deixar tanto aqui nos cards como na descrição o link para esse vídeo, tá? No Theta Healing, esses sentimentos são chamados de 3 R's. É como se a gente fosse juntando durante a nossa vida rejeição, ressentimento, remorso de várias pessoas, de várias situações que a gente vai passando, e a gente fosse colocando cada um desses sentimentos como se fosse uma pedra numa mochila que a gente vai carregando, né? Chega uma hora que essa mochila fica muito pesada e a gente não dá conta de continuar caminhando. Ou a gente caminha com muito esforço, né? E é nesse momento que a gente sente os bloqueios, que a gente se sente paralisada. No vídeo de hoje eu vou especificamente falar sobre o ressentimento, que também é chamado de mágoa, chamado de rancor. E quem tem esses sentimentos, quem carrega esses sentimentos, sabe o quanto isso é pesado e o quanto isso prende a gente lá no passado. Uma informação interessante é que esses sentimentos, a energia deles fica presa em células de gordura. Então muitas pessoas que têm ressentimentos têm dificuldade para emagrecer, né? Porque está tudo muito guardado, fica tudo muito preso no corpo. A Vaiana Stibal, que é criadora do Theta Healing, conta uma história interessante de uma aluna que passou a noite trabalhando ressentimentos, né? Aprendeu como fazer isso, foi pro hotel e trabalhou a noite inteira esses ressentimentos, acho que se enfiou numa banheira e ficou lá trabalhando isso. E aí no dia seguinte ela voltou e ela tinha diminuído 2 manequins. Vou te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar por que é que você guarda o ressentimento? Os ressentimentos, na verdade, eles nos protegem. A gente guarda porque tem um benefício, né? Eu falei isso no vídeo também, os benefícios do sofrimento. O ressentimento protege a gente de situações, de pessoas e às vezes de nós mesmos. Existe uma expressão em inglês que é security blanket, que na tradução seria aquele cobertorzinho de segurança. Sabe aquele paninho? Às vezes é uma fraldinha, às vezes é um cobertorzinho mesmo, que a criança segura e ela se sente protegida, ela se sente segura com isso. Eu vejo o ressentimento exatamente assim, como um security blanket, algo que nos protege. Por exemplo, às vezes você conhece, ou até tem na família, uma pessoa que tem dinheiro ou tem mais dinheiro e acaba humilhando ou destratando as pessoas. E aí, consciente ou inconscientemente, a gente pensa, a gente associa uma coisa à outra, né? E aí a gente pensa, mas se eu tiver dinheiro eu também vou tratar mal as pessoas, né? Eu vou humilhar as pessoas da mesma forma que eu estou me sentindo humilhada aqui. E a gente acaba querendo se afastar do dinheiro, sabe assim? Eu não vou ter dinheiro porque se eu tiver dinheiro pode ser que eu faça isso, isso vai contra os meus valores, eu não quero, né? E inconscientemente você dá um jeito de não ter o dinheiro, para que você não haja daquela forma e não faça as pessoas sentirem aquilo que você sentiu. Então isso é uma forma também de guardar o ressentimento contra aquela pessoa que fez isso. O ressentimento acaba, de certa forma, protegendo a gente de não ser aquilo que a gente não quer ser, né? Daquilo que às vezes a gente até despreza. Ele nos mantém longe das pessoas que nos ferem, para que a gente não seja ferido novamente. E aí, inconscientemente, a gente acha que enquanto a gente tiver esse ressentimento, a gente está protegido. Por isso que muitas vezes a gente não deixa ir, a gente não consegue largar.
A inspiração para fazer esse vídeo, na verdade, veio para falar sobre ressentimento dos pais. Aqueles ressentimentos que a gente guarda de pai e mãe. No meu método de atendimento, né, na minha forma de atendimento, que é o método Reviva, uma das primeiras coisas que eu faço é trabalhar isso. É limpar os 3 R's com relação a pai e mãe. Isso traz uma leveza muito grande e acaba fazendo uma diferença muito grande na vida das pessoas. Muitas vezes a gente acha que não tem ressentimento, que a gente não guarda nenhum desses sentimentos, né? Eu brinco até com as pessoas, eu falo, na família mais margarina que tiver, vai ter algum episódio de rejeição, vai ter alguma coisa de ressentimento e vai ter alguma coisa de remorso. Por quê? Porque as coisas, na verdade, a gente guarda no nosso subconsciente, aquilo que a gente guarda como uma emoção, às vezes não é exatamente aquilo que aconteceu daquele jeito, né? Então, uma criança, imagina uma criança pequena, naquele momento que ela quer atenção, a mãe está dando atenção para o irmão e ela se sente rejeitada e por conta da rejeição ela fica ressentida e ela guarda aquilo, né? E fica gravado aquilo como um grande episódio de ressentimento. E às vezes não é, mas não importa, o subconsciente ele guarda a emoção dessa forma. Por isso que eu digo que sempre tem. Muitas vezes inconsciente, mas tem. Eu vejo muitas pessoas que quando a gente vai trabalhar isso, elas se surpreendem. Porque elas falam, nossa, eu não imaginei que podia existir. Tem uma relação tão maravilhosa com pai e mãe que acabam sendo surpreendidas com a existência desse sentimento. Geralmente, o ressentimento que a gente guarda dos pais nos protege de ser como eles foram pra gente. Porque quantas vezes, apesar da gente não querer, a gente acaba agindo exatamente do jeito que os nossos pais agiram com a gente com relação aos nossos filhos. Aí eu quero trazer aqui alguns casos que eu identifiquei em atendimento. Eu sempre trago a minha experiência em atendimento para trazer a consciência isso para o maior número de pessoas, tá bom? Porque aquilo que vem à consciência a gente consegue lidar. Saber com o que a gente está lidando deixa a vida mais fácil, né? O difícil é a gente ficar no escuro sem saber por que está sofrendo. Então vamos lá. Eu trouxe aqui 4 casos. Então, no primeiro caso, um ressentimento do pai. Esse era um ressentimento consciente e a pessoa não queria largar a mão, ela não queria deixar. Por quê? Porque ter o ressentimento do pai protegia ela dos homens, para não entrar em relacionamentos. Isso era uma forma de mantê-la protegida. De cara ela não queria deixar ir, mas depois a gente foi trabalhando e ela permitiu soltar esse ressentimento. Um outro caso, um ressentimento da mãe, muito consciente. Uma pessoa que de um mioma que tinha no útero passou para 10, a ponto de ter que tirar esse útero, né? Mas dessa forma também era uma forma de proteção, porque desse jeito sem útero não dá para engravidar, não dá para ter filho. Era um ressentimento tão grande que não queria nem correr o risco de ter filhos. O terceiro caso era o de um ressentimento dos pais, mas que estava muito inconsciente, a ponto dela falar assim que ela tinha tido pais maravilhosos e que não tinha nada, que ela só tinha gratidão com relação a eles. Na verdade, conscientemente era isso mesmo, tá? Mas inconscientemente tinha ressentimento, tinha esse sentimento, esses 3 R's, tá? Porque o problema, inclusive, era um problema financeiro. E problema financeiro muitas vezes está ligado a pai e mãe, está ligado a valor, a merecimento, e isso a gente acaba guardando muitas coisas com relação a isso por conta de coisas com pai e mãe. Um quarto caso era um ressentimento da mãe, de certo modo inconsciente, que era assim, como a mãe dela não tinha sido presente, né, não ajudava, ela que veio para atendimento, ela acabou se desdobrando para ajudar os filhos, e ela se mantinha ajudando, né, principalmente um dos filhos. A crença dela era que se ela se libertasse desse ressentimento, se ela deixasse ir o ressentimento que ela tinha com relação à mãe, ela poderia não querer ajudar mais, não ajudar mais o filho. Então ela escolheu manter o ressentimento, tá? Isso é uma escolha. A pessoa, uma vez identificado, a pessoa pode manter, né? Você não é obrigado a abrir mão de nada, tá? Então assim, ela tinha um benefício que era continuar ajudando para fazer diferente do que a mãe dela fez com ela. Ter consciência desse ressentimento já é um primeiro passo e é muito grande, tá? Porque, na verdade, é a consciência e também admitir que tem. Porque muitas pessoas, elas têm vergonha
de dizer que tem esses sentimentos com relação aos pais, né? Se sentem gratas, tal, então acaba não admitindo por conta da vergonha. Repetindo aqui, a grande causa do sofrimento é não saber o que é que está causando. E aí, quando a gente toma consciência, aí a gente pode fazer escolhas diferentes, tá? O Theta Healing, ele permite fazer essa limpeza, identificar e fazer essa limpeza de uma forma mais rápida. Mas, se você não quiser ou não puder ainda passar por um atendimento, seja comigo, seja com outra pessoa, eu continuo dizendo que o Ho'oponopono é uma ferramenta maravilhosa e acessível a todos. E apesar de eu tentar dividir os assuntos, né, eu tento colocar da forma mais clara possível. Então eu procuro dividir os vídeos principalmente entre Theta Healing e Ho'oponopono, né, que são o forte aqui do canal, mas para mim é muito difícil desassociar uma coisa da outra, porque o Ho'oponopono já faz parte de mim, né? Então é muito difícil de eu separar o Ho'oponopono de qualquer outra coisa que eu falar. Então, basicamente, em todos os vídeos que eu fizer, eu vou falar do Ho'oponopono, né? Porque eu trago aqui questões que incomodam as pessoas, né? São bloqueios, são causas de sofrimento. E o que eu posso dizer é, o Ho'oponopono tá aí. É pegar, é aplicar e ver os resultados. Então eu vou deixar aqui esse tema para reflexão. E para encerrar, se você descobrir que você tem ressentimentos com relação aos seus pais, começa por agradecer, né? Afinal de contas, você não estaria aqui se eles não tivessem permitido. E além disso, a gratidão é um sentimento transformador, né? E que suplanta qualquer outro sentimento negativo. E o obrigado, o obrigada é também uma das formas mais básicas de limpeza do Ho'oponopono e de um poder assim inimaginável, tá bom? Então assim, o que eu vou te dizer, continue limpando. Experimente. Se você ainda não experimentou, experimenta. Se você ficar só obrigado, 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 obrigada dentro da tua cabeça o tempo todo, você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Experimenta, tá bom? Então espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Fique bem, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.